Alô, amigos do Urbano. Começa agora o único podcast que fala apenas da nossa gloriosa história, a história do Santos Futebol Clube. Estou aqui com ele, meu parceiro Fernando Ribeiro. Tudo bom, Fernando? Vini, tudo muito bem, de volta aqui para falar sobre história do Santos. História essa que é sempre muito melhor do que o momento atual. E é bem maravilhoso lidar com história, e eu só fico com muito medo de que só isso que nos reste, Vini. Não. Eu tenho sido muito pessimista, mas uma hora o jogo vira e, como diria o filósofo, como é que é? De tanto você perder, não é bem a frase assim. Quem perde está mais perto da vitória. Então a gente está perto de muita coisa boa, Fernando. Filósofo Carpini, né? Carpini. T. Carpini. Carpinis. T. Carpinis. Gravamos isso depois de Santos e América, Santos 2, América 1. Santos está ali na cabeça, ali nas cabeças, né? Não é o líder, não é o protagonista da série, nem da série B, mas pelo menos está caminhando para o acesso e sair desse tumulto chamado série B, Fernando. Mas a gente está longe do tumulto, longe do acesso, que a gente sempre esteve na elite dos podcasts sobre a história do Santos. E chegamos ao número 95, rumo ao 100º, lembrando, contando apenas os episódios regulares. A gente tem série do Pelé, série do Paulistão e série do Zito. Convido a todos vocês a olharem nosso feed, procurarem, ouvir e depois falar pra gente, tá? Tem conteúdo para... Tem uma biblioteca, né, Fernando? Como se fosse sei lá, cara, a Barça dos podcasts sobre o Santos. O cara abre lá e fala, hoje eu vou na letra C. Vai ter um episódio ali com a letra C. Está disponível nas plataformas, né? YouTube, Spotify e tantos outros agregadores de áudio. E a gente, de novo, vai falar sobre um time que a gente gosta muito, né? O time está relacionado a esse episódio, que é o time do famoso ano de 1927 e a inauguração do estádio de São Januário, no Rio de Janeiro. A gente já falou muito do ataque dos 100 gols lá no episódio 39 e falamos também sobre os estádios inaugurados pelo Peixe lá no episódio 9, cara, em 2000 e provavelmente 21. Isso, Vini. Porém, hoje a gente vai entrar em detalhes daquela participação do Santos quando estivemos presentes na inauguração do maior estádio da América do Sul até aquele momento. E em 1927 foi inaugurado o São Januário, o maior estádio da América do Sul. Ele foi superado 3 anos depois, quando os uruguaios construíram o Estádio Centenário para a primeira Copa do Mundo. Estádio centenário esse que Vinícius Cabral quase perdeu a vida em 2011, né, Vinícius? Não foi bem eu, né? Não foi bem eu, mas foi tenso ali o que aconteceu com a gente lá, né, cara? Estourou uma bomba no pé do Fernando, assim, tipo, a uma distância de o quê? Um pé do seu pé. Ave Maria. Um pé pequeno do seu pé. Nossa, que estádio bonito, né? E estoura uma bomba do nosso lado. Não, fomos muito maltratados pelos íntias aurinegros. Isso, e Vinícius Cabral quase não conseguiu ingressar no estádio, pois tinha até sido bafômetro, né, Vinícius? Tava todo mundo borracho, né? Mas por sorte a gente não fez, né, cara? Não caiu pra gente. Não precisaram. Olharam e falaram, os amigos urbanos não podem ficar de fora dessa final. Mas a gente viu de tudo nessa viagem, cara. A gente viu a galera não podendo embarcar no avião. Exatamente. Porque a gente pegou um voo de São Paulo pro Paraguai, para Assunção. E aí passamos a madrugada no Paraguai, no aeroporto do Paraguai, de Assunção. Vimos ratos. Aeroporto. Vimos ratos do tamanho de, sei lá, de rato. Pôneis. Mas tomamos cerveja por R$1. Sim. Aí pouca gente fala. Só que enquanto eu e o Fernando tomamos cerveja, a galera tava tomando vodka, uísque, sei lá, velho. A galera tava chapando muito. E quando chegou a hora de pegar nosso voo às, sei lá, 6 da manhã, 7 da manhã, não lembro, pra Montevidéu, tinha muita gente sem condições, cara. Mas sem condições nenhuma de embarcar. E aí a gente tinha ficado só na cervejinha e embarcamos numa boa e foi uma belíssima viagem. Sensacional. Vini, e pesquisando para esse episódio, né, sobre a inauguração do estádio de São Januário, a gente encontrou boas histórias sobre como esse fato histórico, que foi muito celebrado na história do Santos desde então,
aconteceu. E foram muitos os motivos que quase impediram essa bela passagem da história do Santos. E aí a gente tem que voltar lá para o nosso adversário naquela tarde em São Januário, fundado em 1898 pela comunidade portuguesa no Rio de Janeiro. O Vasco da Gama começou como um clube para regatas, um clube de remo, e incorporou o futebol em suas atividades somente em 1915. O Santos já tinha sido fundado há 3 anos, quando o Vasco incorporou os atletas do Clube Lusitânia, um clube de futebol que também tinha as suas origens na colônia portuguesa. Em 1925, ou seja, 10 anos depois do Vasco assumir o futebol em suas atividades, o clube se organizou financeiramente e adquiriu um terreno de 65 mil metros quadrados, onde estava situada a antiga chacrinha do Imperador. O esforço vascaíno para ter uma praça exclusiva para a prática do futebol foi até que certo ponto semelhante ao que aconteceu aqui com o Santos, com os sócios participando ativamente com doações e dinheiro e campanhas organizadas para arrecadar fundos pró-estádio, Vini. A história do Vasco é muito bonita, né? É um time que tem várias passagens marcantes ali no começo de sua história, ali no começo do final do século passado, no começo do século passado não, retrasado. Isso. E no começo do século passado. É um time que ajudou muito na formação do futebol, como a gente vê hoje no Brasil, né? Em vários pontos, e talvez seja a segunda história mais bonita de um time no Brasil. Todo o nosso respeito aí ao Vasco da Gama. No dia 6 de junho de 26, né, de 1926, quase 100 anos, foram iniciadas as obras que ficaram a cargo de Cristiane Nielsen Engenheiros, a mesma construtora do Hipódromo Brasileiro, atual Hipódromo da Gávea. Era a W Torre, né, Fernando? A W Torre da época? É isso. Os custos da obra foram avaliados em mais de 5 mil contos de réis, que em real hoje dá, não faço a menor ideia. O projeto inicial previa 80 mil espectadores, mas o estádio, ao ser inaugurado, tinha capacidade máxima para até 50 mil torcedores. Muito mais do que hoje, né? Hoje deve ter o quê? Uns 20 e pouquinho lá? Acho que é isso, né? É por isso. Aí. Além do campo de jogo, o estádio tinha modernas instalações. A fachada seguia o estilo colonial. Na estrutura, amplos vestiários, salões de festas e alojamento para até 150 atletas, com previsão de construção de um alojamento exclusivo aos clubes visitantes, algo que nunca saiu do papel. O estádio foi levantado entre as ruas Bonfim, Abílio e São Januário, de onde vem o nome da Praça de Esportes. E com o avanço das obras, começaram os preparativos para a inauguração. A escolha do adversário não foi tão simples quanto possa parecer, e o Santos não foi a primeira opção, nem a segunda, tampouco a terceira. No dia 18 de março de 27, o jornal carioca O Imparcial publicou que o Boca Juniors da Argentina respondeu ao ofício enviado pelo Vasco e declinou o convite para o jogo inaugural. Os argentinos alegaram impossibilidade de viajar ao Brasil na data indicada, que era 21 de abril, Fernando, e eu fico imaginando, você manda o convite e aí tem que esperar a resposta, cara, e vem a resposta negativa, é um ducha de água fria, né? Exatamente, Vini. Com a recusa do Vasco, do Boca, os dirigentes vascaínos tentaram então um time alvinegro para disputar o jogo inaugural, mas não era o alvinegro praiano. Eles primeiro mantiveram contato com o Montevideo Wanderers do Uruguai, que só não participou desse jogo inaugural, pois não obteve licença, né, liberação da Federação Uruguaia. Afinal de contas, a viagem até o Brasil para essa partida atrapalharia o andamento do campeonato local. Então, os vascaínos foram buscar outro alvinegro, mas ainda não foi o alvinegro praiano. A especulação foi que antes do Santos ser convidado, quem foi procurado foi o Corinthians, sim, o Corinthians paulista. A ideia não teve vida muito longa, pois o clube paulista, né, o Corinthians, era afiliado à Liga dos Amadores de Futebol, a LAF, e eram tempos de cisão no futebol bandeirante, e os filiados à LAF eram muito rivais dos filiados à Associação Paulista de Esportes Atléticos, a APEA, sim. Tínhamos duas federações paulistas, Vini, rivais,
e o Corinthians fazia parte de uma, o Santos fazia parte de outra, o Corinthians era da LAF, o Santos era da APEA. E a APEA, a qual o Santos era vinculado, mantinha laços muito estreitos com a AMEA, a Associação Metropolitana de Esportes Atléticos. E por que não a Associação Carioca e sim Metropolitana, Vini? Porque a gente tem que lembrar, o Rio de Janeiro era o Distrito Federal, sim. Para os mais novos, não existia Brasília, a cidade do Rio de Janeiro era o Distrito Federal. Os impasses na escolha do adversário do Vasco no jogo inaugural se encerraram quando o nome do Santos foi vinculado. O Alvinegro Praiano, afinal de contas, era presidido por Antônio Guilherme Gonçalves, que também era presidente da APEA, que ia facilitar, obviamente, muita coisa. O convite ao Santos foi prontamente acatado, mas outro impasse quase impediu a participação do Peixe. O Santos tinha agendado um amistoso contra a Portuguesa Santista no dia 24 de abril, 3 dias após a data sugerida pelo Vasco. E aí o Santos só conseguiu a liberação com a garantia de que estaria de volta na cidade de Santos no dia 24. Naquela época, se você marcasse uma partida, registrasse essa partida e não comparecesse, as sanções eram muito pesadas. Então o Santos se comprometeu a ir ao Rio de Janeiro, mas estar presente na cidade, né, de Santos no dia 24, e desta forma o convite enviado pelo Vasco foi aceito. A quarta opção, né, Fernando? A quarta opção. Mas tudo bem, tudo bem. São muitos times, né? Podendo ser convidados, o Santos foi o quarto. Participar da inauguração do maior estádio da América do Sul foi um grande acontecimento, né, para a nossa história. O Santos só tinha 15 anos de vida e buscava se estabelecer como uma força do futebol paulista. Tanto que investiu pesado na contratação do Feitiço, né, um dos jogadores mais cobiçados do país. Um ano antes, ele tinha sido artilheiro do Paulistão nos 2 anos anteriores, atuando pelo São Bento. Poucos dias antes da viagem, o Santos teve um reforço de peso. O goleiro Tuf acertou o seu retorno. E o Peixe buscava um bom goleiro no mercado e tinha até acertado com um deles, um jovem goleiro do Sírio de nome Atier, que até assinou ficha de inscrição, mas voltou atrás. Alguns meses depois, redimiu-se e, enfim, vinculou-se ao Santos, e o resto é história e espero ver ela contada em breve. Como é costume histórico no clube, a viagem ao Rio causou alvoroço interno. Os reaças santistas falariam certamente no trem da alegria. Na delegação estavam o presidente Guilherme Gonçalves, o vice Agenor Guerra Correia, o secretário-geral Mário Pacheco, o segundo tesoureiro Fausto Santos e o diretor-geral de esportes Urbano Caldeira, conhecido também como Vila Viva Sorte. Ave Maria, que nome horrível deram para nosso estádio. Mas se quiserem patrocinar o Amigos do Urbano, sim. Por muito como é que viraria? Dinheiro... Como é que viraria o nome? Amigos Não. da Amigos Viva do Sorte. Amigos do Urbano Viva Sorte. Mas se eles pagarem muito dinheiro, a gente pode chamar a Vila Belmiro de Viva Sorte. Mas tem que ser muito dinheiro, Fernando. Tem que ser a independência financeira. Bom, o Urbano, também conhecido atualmente como Viva Sorte, era uma espécie de técnico mesmo, né? Afinal de contas, a escolha dos jogadores que iam a campo era incumbência do diretor de esportes naquela época, né? Ou seja, não chegava qualquer português aqui, Vini, e falava, agora eu vou maltratar todos vocês aqui e vou escolher seus jogadores e ser arrogante nas coletivas. Não, ele tinha que ser eleito junto à diretoria para poder pagar esse sapo perante a imprensa. Os veículos de imprensa de Santos foram representados por Edmundo Queiroz, do jornal Praça de Santos. E é bem legal, Vini, que pelo que os jornais indicam, houve uma reunião com todos os jornalistas, e aí o Santos levaria apenas um deles. Caramba. Ficou claro se teve sorteio, se teve gincana, se teve... qual foi a maneira de escolha, mas o Edmundo de Queiroz, do Praça de Santos, foi o escolhido, seguiu com a delegação, com a obrigação de ser o responsável por enviar por telegrama o relato aos demais veículos da cidade. Genial. Além dos 11 jogadores que entraram em campo, e a gente vai falar sobre eles um pouco mais adiante, seguiram também viagem o goleiro reserva,
o Balil, e os jogadores de linha Américo Renato Pimenta, Agostinho Marba, o Siriri e também o Paiva. Em tempos de amadorismo, a diretoria do Santos pediu aos jornais, isso é muito legal, Vini, a diretoria pediu aos jornais que publicassem um recado para que os jogadores, quando fossem até a estação de trem, levassem um terno branco para o Rio de Janeiro. Já pensou, Vini? Já Hoje pensou? o Diego Pinto, o João Schmidt abrindo A tribuna? isso, a tribuna e olha, eu preciso levar um terno branco, olha. Não era melhor colocar um aviso na porta do vestiário? Do Então, CT, que nem existia? mas eu não sei como é que era a frequência dos Eu tô atletas. brincando. Se o Né, cara foi liberado de é manhã isso. e Talvez fosse viajar assim. na manhã seguinte, É isso, só com o ferrou. jornal para poder indicá-los. E assim, o que mostra que os jogadores tinham que se virar para poder representar o clube, né, Vini? Ó, E comprar terno branco. jornal. Comprar jornal e ter terno branco. Então, Exatamente. Quem não tem terno branco não pode não jogar vai. Santos. É simples, É não isso. vai. É isso. Acabou. Se tivesse essa obrigação, Vini, a gente, muito provavelmente, muitos jogadores horríveis que a gente viu na nossa história não Verdade. teriam um terno branco e não teriam viajado e feito a gente sofrer tanto, Vini. Faz muito Tenho sentido. certeza que Rafael Longini não tinha um terno branco. Não, nem o Nilson, lateral Auro. lateral Auro também não tinha o terno branco. Teria salvado a gente. É. Mas, Vini, a delegação santista embarcou de trem para uma viagem noturna. Saíram da cidade de Santos no fim do dia 20 de abril para chegar no Rio de Janeiro às 9h30 da manhã do dia do jogo. Uma viagem que, com certeza, bastante cansativa. E ainda bem que o Wesley Patati não estava no nosso elenco em 1927, né, Vini? Ele ia Afinal de colocar algum contas, recado. 6 horas de trem é foda, né? Não, mais, Seria né? a postagem dele. Não, mas a postagem dele seria, né? Verdade, verdade. Não sei onde ele postaria isso, no jornal? Talvez, comprar Comprar um um espaço no classificado, jornal. um classificado aqui, ó. 8 E, horas foi, de trem é foda. e ele que reclamou de viajar para Ribeirão Preto, sei lá onde o Santos foi jogar, não lembro. É isso, Londrina, sei lá. acho que foi em Não, foi em Ribeirão. Londrina Foi contra o Londrina, Botafogo de é isso. Ribeirão. Não, acho que foi Novo Horizonte, não foi essa briga dele? Não lembro. Eu sei que ele foi. Pra onde que ele foi? Maccabi, Tel Aviv, Israel? Isso. Tá indo só pra guerra. Não pra guerra, né? Que ele não tá indo pra Sim, Gaza. combate. Mas tá ali. Ele que era melhor ter ficado aqui viajando de busão, hein, cara. Enfim, o Wesley Patati teria sofrido nessa viagem do Santos a Rio de Janeiro em 1927. E na bagagem, além dos equipamentos esportivos, o Santos levou um troféu de bronze para presentear o Vasco da Gama. É isso. E na estação central foram recepcionados pelo presidente da Confederação Brasileira de Desportos, a CBD. Eles seguiram direto ao Palace Hotel, na Avenida Rio Branco, um dos mais luxuosos da capital brasileira, só que ninguém mais pode se hospedar no lugar onde o Araquém, Patusca e o Feitiço estiveram, porque o hotel foi demolido em 1950 e deu lugar ao edifício Marquês de Herval, que existe até hoje no número 185 da Avenida Rio Branco. No hotel almoçaram e descansaram, pois a partida aconteceria muito em breve, cara. Imagina a situação dos Bate caras. volta pro Rio, Vini. Bate e volta para bater para jogar um contra, né? A cerimônia de inauguração em São Januário teve uma programação singular. Ao invés de uma partida de futebol, a preliminar teve um jogo de basquete. O time do Vasco derrotou a Associação Cristã de Moços, a famosa YMCA, ou IMCA, Meu amigo. por 22-18. Cara, que pontaria do time, hein, diria... Em Regis, diria Ivan Zimmermann. Com certeza. 22-18, cara. Em 2 tempos, e o Vasco ganhou de virada. Era basquete de anões, né? Tem Sim. uma possibilidade concreta. Sim. Ou sei lá, cara, bola maior que a cesta. Não sei o que os caras fizeram nesse dia. De fato, o Stephen Curry não jogou esse jogo, Fernando. Muito menos Oscar Mão-Santa. Depois do basquete, ainda teve uma partida de tênis, mas não ficou claro nos jornais se aconteceu em quadra montada no meio do campo ou em algum outro ponto do complexo esportivo. Essa parte aqui é demais, cara. A dupla Antônio Teixeira e a sua madame, que o nome não foi publicado do jeito... Madame é por parte do jornal. Enfrentou Estela Leal e Carlos Lopes. O resultado desse match, infelizmente, não foi divulgado, mas deve ter levantado as arquibancadas, com certeza.
Isso, Vini. E nas tribunas, além das autoridades, estavam os aviadores portugueses da Argos. Argos, Vini, foi a primeira aeronave a concluir a travessia noturna sobre o Oceano Atlântico. O feito foi atingido pelos portugueses poucos dias antes dessa partida entre Santos e Vasco, e com a festa de um clube da colônia portuguesa, os aviadores lusitanos foram muito festejados pelo público. Antes do apito inicial, aviões da Escola de Aviação da Marinha sobrevoaram o estádio, então foi realmente São Januário teve uma programação de gala para sua inauguração, Vini. Não, de gala mesmo. Sim, sim. Não era coisa pouca não, cara. Não, pô, sensacional. E 10 minutos antes do apito inicial, o presidente da República chegou ao estádio. O Washington Luiz, que aqui em Santos é conhecido como Canal 3, né, que era paulista, né, foi o último presidente civil antes de Getúlio Vargas tomar o poder na cadeirada. O Washington Luiz foi recebido com muitas palmas e o hino nacional foi tocado por bandas locais. Imagina que legal, Vini. Ele entrando, galera já emendando o hino nacional, ele sendo ovacionado. E, bom, quando ele tentou colocar o sucessor dele, não permitiram lá no Rio de Janeiro, né? Então, não foi tudo uma farsa mesmo, ninguém gostava tanto dele assim. E o público presente, Vini, é inconclusivo, porque quando a gente pesquisou nos jornais, alguns dizem que foram 30 mil presentes, outros 35. Teve até um jornal que falou em 50 mil pessoas. Como, obviamente, o borderô não foi divulgado, fica essa dúvida aí histórica, mas a gente, obviamente, geralmente vai pelo valor mais baixo ou pelo médio, então vamos imaginar... Pela média, né? Tinha 35 mil pessoas lá, 50 mil deve ter sido o exagero de algum jornalista. Os jogadores do Santos já estavam no gramado quando o mandatário do país chegou ao estádio. Os jogadores do Santos entraram em campo sob forte aplauso, com um paletó belíssimo, com listras muito finas em preto e branco, sensacional. Por cima da camisa de jogo. O time do Vasco entrou um pouquinho antes e eles carregaram, Vini, uma bandeira com bandeira de todos os clubes filiados à AMEA, a Associação Metropolitana de Esportes Atléticos, numa demonstração de união do futebol carioca, talvez até para provocar os paulistas que estavam em guerra, né, Vini? Exatamente. O aviador português José Manuel Sarmento de Beires e o presidente da CBD, Oscar Costa, tiveram a honra de desatar a fita de inauguração do estádio. E coube ao Oscar Costa, o pontapé inicial, e é uma imagem bastante legal dele chutando a bola pela primeira vez no estádio vascaíno, com o Feitiço e Camarão aplaudindo-no. O árbitro Carlito Rocha, do Botafogo, né, vai lembrar que os times tinham representantes na arbitragem, né, Fernando? Apitou pela primeira vez às 16 horas daquela sexta-feira, dia 21 de abril, feriado nacional. No 11 inicial santista estavam Tufi, Bilu e Davi, Alfredo, Júlio e Hugo, e a célebre linha ofensiva com Omar, Camarão, Feitiço, Araquém e Evangelista. Pelo lado do Vasco estiveram Nelson, Espanhol e Itália. Olha aí, que belíssima... O time da colônia portuguesa com a zaga Espanhol e Itália. Exato. Nessi ou Nessi, como queiram, Claudio Honor e Badu, Pascoal, Torteroli, Russinho, Galego e Negrito. Uma linha também de respeito. O Santos abriu o placar aos 20 minutos com o Evangelista aproveitando o rebote concedido pelo goleiro Nelson após finalização do Araquém. Dava até para ter ampliado, mas Camarão perdeu um gol feito. O time da casa empatou a poucos minutos do fim da primeira etapa. O Pascoal cruzou na medida e o Negrito de cabeça igualou o marcador. Isso, Vini, na volta do intervalo, o Vasco até chegou a marcar, mas o gol do Russinho foi anulado por falta cometida no lance anterior. O VAR salvando o Santos de novo, não foi só nesse último final de semana. Nossa, não, Vini. Senhora, Fernando, eu vou te falar. Se o Santos toma um empate nesse lance do Rainer, cara, não sei o que eu fazer, velho. Isso é brincadeira, cara. Eu fiquei maluco. Quando eu vi o Cidadão colocando a mão na bola. É um absurdo. Eu não sei o que ele tentou fazer até hoje. Porque ele se joga pra cima com a mão, ele joga pra frente com a mão pro alto. Sabe o que falta, às vezes, eu acho? Falta ele atualizar o LinkedIn dele, Vini. Eu li isso. Também. Alguém colocou isso em alguma rede social.
falta o Rainer atualizar o LinkedIn dele e procurar um emprego, né, Vini? Falta. O Santos comprou o Rainer, né? Diga-se. Mas eu acho que isso. falta o clube, ou os clubes, eles têm que aplicar teste de cognição, cara. Vem cá, velho. Vem cá, vê se tu consegue fazer isso aqui. Isso aqui. É Pô, isso. vai ler um livro, tá ligado? Tem um psicotécnico que é usado para poder tirar carta, né? Aplica nos jogadores novamente. Porque o que ele fez não se justifica. Por mais que você pode falar, putz, mas teve um encontrão, teve um toque, um puxão. Mas não Mas foi põe um a mão encontrão na para subir os bola? braços. Mas como É, que sobe os braços no encontrão? o cara colocou a mão na Geralmente o teu bola, braço velho. vai para o chão, porque você está sendo projetado e vai se proteger, né? Proteja da queda. O cara É botou a mão isso. na bola. Ó, um juiz com um pouquinho. Eu acho que nem é boa a má intenção, mas o juiz teve boa vontade com a gente. Essa é a grande verdade. E se esse jogo fosse em Belo Horizonte, ele teria marcado pênalti. Ou se tivesse 3-1. Campo neutro. Santos. É isso. 3-1 Santos. Pênalti. É isso. Mas como tava 2-1, ele falou: não, deixa quieto. A torcida do Santos merece o cara ir por mais tempo. Vou deixar esse jogo como tá. É isso. Talvez eu pensou no que aconteceu no primeiro turno também, né, Vini? Verdade. O Santos, Vini, retomou a vantagem com um feitiço, que de cabeça marcou aproveitando um cruzamento feito pelo Omar. 3 minutos depois, os cariocas empataram novamente, desta vez o gol marcado por Galego. Melhor no jogo, o Santos marcou 3 gols seguidos em 17 minutos. Um ataque sensacional. O Omar fez o terceiro, o Araquém com um forte chute marcou o quarto, e o Evangelista com um chute cruzado, que os jornais chamavam de chute enviesado, Vini. Que ainda não ficou claro para mim, porque assim, até tá escrito aqui, né, a lá Robin, mas não é, porque o Robin ele era canhoto jogando pela direita. O Evangelista era canhoto jogando pela esquerda. Então o que a gente imagina? Que o chute enviesado era um chute que fazia a sua curva da própria esquerda e entrando no gol no canto direito do goleiro. Pode ser, é a lógica maior, né? A bola saindo do goleiro e entrando no seu canto, fazendo a famosa parábola, né, Vini? Sim, quem estudou geometria sabe o que eu tô falando, Vini. Não foi meu caso, mas eu sei que é uma parábola. Tampouco meu. Sabe por causa do futebol, né, Vini? Porque não foi na escola que você não aprendeu, com certeza. Enfim, Vini, o Santos chegou a fazer 5-2, mas ainda teve tempo na partida para o Pascoal marcar o terceiro gol do clube Cruz Maltino. Mas a reação do Vasco parou por aí, com os relógios marcando 17 horas e 50 minutos do dia. Lembremos, o Santos chegou no Rio de Janeiro às 9h30 da manhã. O árbitro decretou o fim da partida, Santos 5, Vasco 3. E aí a gente abre aspas para o jornal Praça de Santos. Abre aspas, a partida não foi brilhante, porém foi movimentada e com certas fases de entusiasmo pela energia desenvolvida no embate pelo quadro santista, fecha aspas. E bem legal que nas nossas pesquisas a gente encontrou um jornal santista que fez a análise da atuação de cada jogador do Santos, Vini. Eu achei sensacional isso. Isso é muito legal, cara. Isso que se mantém, né, com o tempo, né? Acaba o jogo do Santos, eu vou ver o que o Christian Macardo escreveu no Diário do Peixe. Geralmente é com uma raiva descomunal que ele tem escrito as notas. Ele escreve com o esôfago, né, Vini? Ele é muita emoção, né, cara? Goleiro Tufi mostrou-se nas vezes em que interveio o guardião de sempre. Estupendo. Tomou 3 gols, mas tudo bem. Bilu, firme. Davi, num de seus grandes dias, tendo se machucado no início do primeiro tempo, aguentou firme até o fim. Um colosso. Alfredo, sua atuação surpreendeu. Aí a gente não sabe se positivamente ou negativamente, né? Sim. Enfim. Júlio, bom, ativo e cavador. Hugo também atuou muito bem. Omar centrou bolas perigosíssimas. Camarão esteve um tanto nervoso, atrapalhando-se por 2 vezes a 2 metros do gol. Ágil e cavador. Feitiço é um jogador de renome, impulsivo e firme. Araquém, muito bom. Evangelista atuou de modo esplêndido. Cavador, acho que é o cara que tentou, né? Que foi atrás, né? Deve ser sentido. Creio, né? Eu, né? Eu não vou saber te responder as gírias de 1927, né, Vini? Deveria, né? Mas eu acho que sim, cara, que é o cara que cavou oportunidades, né? Que foi atrás das oportunidades. Foi buscar isso. Abre aspas para o jornal Praça de Santos. O Santos escreveu com letras de ouro uma das mais lindas páginas do esporte paulista. Isso é muito importante, né, cara? O episódio foi um clima bem leve, mas, cara, olha a importância de você cruzar, né, a estrada, os trilhos de São Paulo para o Rio de Janeiro, enfrentar um time
mais consolidado que o Santos, com mais dinheiro que o Santos, tanto que Inaugurando o maior estádio da América o maior estádio da América do Sul. Na capital do Brasil. Exato, com a presença do presidente, de tantas outras autoridades, indo lá e ganhando de 5-3 diante de um grande público, com o time cansado. Só uma das provas de que... São duas provas, né? O tamanho do Santos, né? A importância do Santos e do Vasco para o futebol brasileiro, e sim, a qualidade do time de 1927, né? Isso a gente sempre vai enfatizar aqui, porque é uma pena gigantesca o Santos não ter sido campeão paulista naquele ano. Enfim, Fernando, e tem mais coisa, hein? Com o jogo encerrado, os jogadores do Peixe voltaram ao hotel, porém a festa ainda não tinha acabado. Um banquete foi oferecido pela diretoria vascaína. Ao final do jantar, a delegação seguiu ao Teatro do Recreio para assistir ao espetáculo que estava em cartaz. Inimigos do fim ainda seguiram para uma festa organizada pelo Clube de Regatas Boqueirão do Passeio. Que rolê! Sim, e Vini, o Santos recebeu do Vasco um troféu pela sua participação nesse jogo. Um busto de um guerreiro romano, arte feita em mármore de Carrara. E é bem legal que esse presente vascaíno está exposto no Memorial das Conquistas e é um dos poucos troféus, né, um dos poucos presentes que o Santos recebeu nas décadas de 10 e 20 que ainda está de posse do clube, né? Muitas taças, muitos troféus, muitos ornamentos recebidos acabaram se perdendo com o tempo, mas esse permanece. E quem visita o Memorial das Conquistas consegue ter acesso a esse belo presente que simboliza, né, e eterniza essa vitória do Santos, que foi muito importante na nossa história. E foi relembrada por muito tempo como uma página bem importante do clube. Na noite dos festejos pós-jogo, o Santos conferiu títulos de sócio honorário ao presidente do Vasco, Raul Campos, e ao CBD Oscar Costa. Então os dois, Vini, são sócios rei hoje em dia, né? Remidos, né? Porque, enfim, é honorário, então vai ficar para sempre. Dois sócios rei. Espero que eles não estejam emprestando suas carteirinhas. Agora tem reconhecimento facial. Eles devem receber os e-mails, né? Muito provável. Do Fluminense. Como é que é aquele os e-mails do Fluminense, né? Que às vezes o Santos recebe. Não, mas retire sua recompensa. Eu não quero ir no vestiário. Se eu for no vestiário conhecer esses caras, cara, eu vou ser estilo GG, entendeu? É isso. Eu vou chegar lá pagando geral pra esses caras. Então é melhor não conhecer ninguém, velho. Ficar longe desses malucos. Vini, depois de um baita rolê, a delegação santista voltou para São Paulo no dia seguinte. Afinal de contas, o Santos tinha partida já agendada contra a Portuguesa Santista e, pasmem, o Santos venceu novamente por 5-3 e não encontramos nenhum relato, nenhuma postagem dos jogadores de 27 reclamando do cansaço, Vini. Entramos aqui no TikTok do Camarão, de todo mundo, ninguém reclamou. Sim. Agora sim, porque chora as colônias portuguesas, né? Vascão e Briosa tomaram atropelados 10-6. 10-6. 10-6. Quase mais um pouco é o placar de basquete dos anões lá da preliminar. 22-18 foi sensacional, velho. Mas às vezes foi só uma exibição, a gente tá sendo injusto aqui, né, cara? Joga um quarto aí só, galera. E a gente tá aqui. Mas um quarto da NBA dá mais que isso, não dá? Mas é que não tinha bola de 3 em 27. Não, verdade. A linha de 3 é dos anos 60, 70, sei lá. Então era tudo de um. É tudo de um. Tudo lance livre. Cara, belíssima passagem, belíssima mesmo, assim, tipo, histórica passagem. E, poxa, o Santos podia trazer o Vasco aqui para inaugurar a nova vila, hein? Fica aí. Melhor do que ficar pensando, trazer Boca. Então, o Vasco queria trazer o Boca, o Wanderers. Não, mas traz o Vasco, velho. O time que ajudou a escrever a história do nosso futebol também. 2 dos maiores times que dois alvinegros, enfim. É uma boa, cara. Tomara que role alguma coisa e que o Santos faça por merecer, né? Depois de tanto tempo ter um estádio que falam, né, que a Vila vai ser reconstruída, enfim, que se faça um evento legal, né, Fernando? Porque o que o pessoal curtiu ali quase 100 anos atrás, que a gente possa curtir um dia aqui na nova Vila Belmiro, com uma programação intensa, com jogos, futebol feminino, jogo de basquete, mais pontos, uma corrida terminando na Vila Belmiro. Enfim, dá para fazer muita coisa boa e espero que o Santos
faça uma coisa boa, porque a nossa torcida merece depois de muito sofrimento nos últimos anos, né? Não está fácil, Vini. É isso, galera. Quem quiser falar com a gente tá só no Instagram, né? Porque Elon Musk aí acabando com uma das poucas diversões que a gente tinha nessa rede. Então a gente tá no Insta e no site também, no amigosdobano.com.br. É só colar lá quem quiser bater um papo com a gente, beleza? Beleza. Valeu, Fernando, e até 2 semanas. Um abração. Valeu, Vini. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.